será que em 2022 vai ser o ápice de Xeon X99? Eu vou passar aqui para vocês uma lista de processadores para vocês ficarem de olho em 2022 e também quando eu estiver passando aqui para vocês os processadores, vou falando para vocês qual é a placa-mãe que vocês vão conseguir utilizar com um determinado processador. Se você quiser participar aqui do grupo de promoções, pessoal, é um grupo onde eu passo promoções do AliExpress todos os dias para o pessoal aproveitar e também economizar o seu dinheiro. E também ainda tem cupom de desconto disponível se vocês quiserem utilizar. Vou deixar para vocês esses cupons na descrição do vídeo. E se você não é inscrito do canal, se inscreva, ative o sininho para você receber os novos vídeos. Também deixa aquele like, compartilhe com os seus amigos, porque assim você vai estar me ajudando de uma maneira bem simples. Então, sem mais enrolação, vou mostrar aqui para vocês uma lista de processadores que, na minha opinião, é bom vocês ficarem de olho em 2022. Nesse ano de 2021, a gente já viu de tudo aqui no AliExpress, principalmente relacionado à plataforma X79 e X99. A gente teve altos e baixos, como por exemplo, algo que foi relativamente ruim para consumidores aqui que compra kits X99 é que a gente teve um aumento exponencial aí em processadores Xeon X99 e também em kits e placas mães. Os valores meio que se alteraram, né? O pessoal começou a comprar em peso esse tipo de plataforma e assim os vendedores, nada bobos, né? Começaram a aumentar os valores de processadores e de placas mães. Mas no decorrer do ano aí, principalmente aqui na parte do final do ano, a gente viu que teve um efeito cascata aí nos preços desses processadores, principalmente após o lançamento do Windows 11. A gente sabe que nativamente eles não têm suporte para esse tipo de plataforma, no caso o Windows 11, e assim os vendedores começaram a reduzir os seus preços, porque isso vai influenciar um pouco aí no mercado. Então agora eu vou passar para vocês uma lista interessante de processadores que vocês devem ficar de olho. O primeiro, que seria o processador mais conhecido aí pela galera que compra Xeon, é o 2623. A gente sabe que ele já custou mais barato do que isso, mas se vocês olharem aí o retrospecto desse ano, esse processador chegou a custar quase R$250 em algumas lojas. Agora a gente teve novamente a redução e ele voltou a valer um preço bem mais convidativo. Por exemplo, aqui na loja da RE Store ele está custando R$85. Então se você pensa em montar um kit peça por peça, ou se você quer pegar um kit fechado, esse aqui seria a melhor opção, porque você vai encontrar kits aí custando algo em torno de R$700. Já as placas mães que você pode utilizar com esse processador, praticamente todas, porque ele é o processador, digamos que mais frio e também é o processador mais calmo aí para você poder utilizar nessa plataforma. Então as placas mães mais básicas vai conseguir suportar esse 2620V3. Um outro processador que você também deve ficar de olho em 2022, que pode acontecer de ter redução de preços, seria o 2630V3. Esse aqui ele é um pouquinho melhor do que o 2620V3, por esse daqui conter 8 núcleos e 16 threads. Então para quem procura aí uma performance interessante em jogos e mais núcleos e threads, esse aqui também é uma ótima opção. Você também pode utilizar em placas mães mais básicas, como por exemplo, vou citar aqui para vocês algumas placas mães: Ruana Zen X99 8MF, Machinist RS9, Machinist K9, também tem aquela nova Kizler X99B5. Então essas placas mães mais simples com o 2630V3 fica excelente. Então esse aqui é bom vocês guardarem na sua lista aí, porque ele pode ficar mais barato em 2022. Um outro processador que teve um preço cortado pela metade basicamente foi o 2640V3. Esse aqui, por incrível que pareça, já chegou a custar R$400 aí no ano de 2021. Porém a gente viu que o seu preço caiu ladeira abaixo de um sentido bom, né? Porque isso é bom para o consumidor. E hoje em dia ele custa R$173 e digamos que esse aqui é um dos melhores para você utilizar para jogos e para trabalho na plataforma X99. Esse aqui é o queridinho para quem quer fazer upgrade de, por exemplo, um 2620V3. E você também pode utilizar em placas mães como 8MF, RS9, K9 e também Kizler B5 e outras placas mães mais simples, porque ele é um processador que não esquenta tanto. E se você quer fazer um upgrade nessas placas mais básicas, esse aqui seria o ápice para você. Um outro processador que você também deve colocar aí na sua lista é o 26
250V3. Esse aqui já chegou a custar muito caro também, ele já chegou a valer algo em torno de R$ 550 em algumas lojas do AliExpress, e hoje em dia você vê ele custando ali algo em torno de 200 e 180 reais. Esse aqui, para quem procura ali relação de núcleos e threads para trabalho, ele é bem interessante porque ele tem 10 núcleos e 20 threads. Ele também tem um bom desempenho ali em jogos. Vamos esperar aí para ver se 2022 vai ter uma redução de preço. E para você utilizar esse 2650V3, tem algumas placas-mães que daria para você utilizar, como por exemplo uma RS9 e uma 8MF. Obviamente que a gente recomenda vocês ter uma boa dissipação de calor aí no seu computador, como por exemplo fãs no seu gabinete, para poder ajudar a ventilar ali o ar quente e expulsar esse ar quente do gabinete, e assim você consegue refrigerar mais a sua placa-mãe, porque pode ter superaquecimento por esse processador conter ali os seus 10 núcleos e 20 threads. Agora eu vou passar para vocês aqui uma lista de processadores que vocês devem ficar de olho em 2022, porém esses processadores aqui eu recomendo vocês utilizar em placas mais intermediárias ou em placas mães um pouco melhores, como por exemplo Huana X99BD4, Huana X99AD4, Jinguei Titânio D4, Huana X99F8 TF. Tem placas mães também como Jinsha X99E8i, também tem aquelas antigas Kizler X99D8 e também tem aquela, acho que é a Thermite X99D8, que hoje em dia você não encontra com tanta facilidade, mas são placas mães que vão suportar os processadores que eu vou mostrar aqui para vocês nessa lista. E uma coisa também que eu preciso explicar para vocês aqui, que quebra bastante o custo-benefício da plataforma X79 e X99, seria o preço das placas mães um pouco melhores. Hoje em dia você consegue ver placas como por exemplo F8 e TF chegando a custar quase R$ 800, e o ano passado essas placas mães chegaram a custar algo em torno de 550, R$ 500, R$ 600. Então hoje em dia a gente vê um reflexo, né, nessas placas mães com preço um pouco mais alto, e isso deixa o kit X99 um pouco mais caro. Isso também se deve ao fato que essas placas mães utilizam um chipset original, e isso ocasiona, né, do preço elevar, porque esse chipset ele tá bem escasso no mercado. Então isso também acaba valorizando o preço dessas placas mães. E também tem o dedo ali do chinês, né, porque o chinês não é bobo, então ele vai lá e aumenta o preço porque ele sabe que vende bastante. Então o primeiro processador que eu vou mostrar aqui para vocês, né, que dá para você ficar de olho em 2022, que tem uma performance bem interessante, porém tem um consumo um pouquinho alto, então por isso que você precisa utilizar em placas mães um pouco melhores, seria o 2666V3. Ele tem 10 núcleos e 20 threads, porém esse aqui ele tem um boost interessante, ele opera até 3.5 GHz no seu turbo boost, mas o que deixa ele um pouquinho ali ruim seria o seu TDP de 135 watts. Mas mesmo assim ele tem uma performance bem interessante por questão do seu boost. Digamos que ele vai extrair um pouco mais de desempenho em jogos por questão aí do seu clock ser um pouquinho mais alto. Então esse aqui eu acho que dá para você ficar de olho, e também ele tem um preço bem interessante, saindo aqui R$205. Esse processador que ele já chegou a custar R$600 antigamente. Hoje em dia ele tem um preço bastante legal. Um outro processador que você também deve ficar de olho é o 2673V3. Esse aqui ele é um processador bem interessante porque ele tem 12 núcleos e 24 threads. Ele é basicamente o irmão do 2670V3 e o preço dos dois são bem semelhantes, só que esse aqui é o que torna ele um diferencial contra o 2670V3. Seria o seu consumo, que é um pouco mais baixo, ele consome 105 watts TDP e ele tem o mesmo boost de 3.1 GHz. Então eu acho que esse aqui seria mais interessante do que até o próprio 2670V3. Então a gente pode esperar um preço mais baixo em 2022. Obviamente que eu tô passando para vocês uma especulação, isso aqui não é certeza, mas creio que em 2022 esses processadores podem ter um preço bem mais interessante. Um outro processador que devemos ficar de olho aí em 2022 é o 2683V3, apesar que hoje em dia ele já tem um preço bem interessante, R$392. Esse aqui ele já chegou a custar mais ou menos algo em torno de 750 e 800 reais. Esse processador ele tem 14 núcleos e 28 threads. Para quem está procurando algo aí para trabalho, esse aqui seria uma ótima opção pelo seu preço. Lembrando que você tem que usar em placas mães intermediárias ou placas mães boas. Uma placa mãe aí que eu vou citar para vocês, que você poderia utilizar, seria a Huana X99BD4. Esse processador aqui é bem interessante para quem procura aí uma performance em trabalho. Vai ser uma ótima opção pela faixa de preço. Um outro processador que a gente deve ficar de olho também em 2022
é o 2696 V3. Esse aqui ele seria um dos monstrinhos da família V3, tá? Porque ele tem 18 núcleos e 36 threads. Então para quem procura aí processador para trabalho e até para mineração, esse aqui seria uma ótima opção. Em 2022 a gente pode esperar um preço mais baixo, lembrando que isso aqui é só especulação, mas hoje em dia ele está saindo aqui R$ 834 reais, ele já chegou a custar R$ 1.500 e R$ 2.000 reais. Então ele está com um preço bastante interessante e em 2022 a gente pode ver um preço mais camarada ainda. E para a gente finalizar aqui o vídeo, eu vou mostrar para vocês 3 processadores aqui da linha V4 que estão se tornando aí um custo-benefício, e para quem procura processador com eficiência energética um pouco melhor, esses aqui da linha V4 seriam a melhor opção, porque ele é uma arquitetura diferente dos V3, então tem um ajuste um pouco melhor, consome menos. Então eu vou passar aqui para vocês 3 opções. A primeira é esse 2660 V4 que devemos ficar de olho em 2022. Esse aqui ele tem 14 núcleos e 28 threads, bem interessante, e ele tem um boost ali a mais ou menos uns 3.2, mas infelizmente a gente não consegue fazer um lock turbo boost porque esse desbloqueio só funciona na linha V3. Essa daqui é a única desvantagem que a gente encontra nos V4, mas de resto eu acho eles melhores do que o V3, tanto em questão de consumo, eficiência energética e também em desempenho ali em multithread. Se você pegar, por exemplo, um V3 2660 V3 e comparar com o 2660 V4, você vai ver que esse aqui ele tem 4 núcleos a mais do que o 2660 V3, então já é um salto bastante interessante. Então devemos ficar de olho aqui em 2022 nesse processador. E outro processador aqui da família V4 que também está se tornando um custo-benefício e hoje em dia ele já tem um preço bem interessante, é o 2683 V3, que tem 16 núcleos e 28 threads. Ele está sendo aqui por R$ 489 reais aqui na loja da RE Store, já está com preço bastante interessante. Se você procura um processador para trabalho pesado, esse aqui pode ser uma ótima opção para vocês, lembrando que eles têm uma eficiência energética melhor do que os V3 por ser uma arquitetura diferente. Então, na minha opinião, isso daqui já tá valendo a pena, mas a gente pode esperar algo melhor aí em 2022. E por fim, o último processador que eu vou mostrar aqui para vocês, e o menos importante aqui, porque os outros dois últimos que eu mostrei para vocês, que foi o 2660 V4, eu já acho que seria melhor do que esse, pela relação do preço, né? Eu estou falando aqui do 2680 V4, ele está saindo aqui R$ 608 reais, um pouco mais caro do que os outros dois, e tem basicamente o mesmo núcleos e threads do 2660 V4, mas eu só vou mostrar aqui para vocês ele porque ele pode se tornar um custo-benefício um pouco melhor aí em 2022. A única diferença que tem desse aqui para os outros dois que eu mostrei para vocês seria o seu boost, que é até 3.3 GHz, mas igual eu expliquei para vocês, não vai dar para você fazer um lock porque a linha V4 não aceita esse tipo de modificação. Mas esse aqui seria um outro processador que vocês devem ficar de olho em 2022, que pode se tornar um custo-benefício aí para quem tem placas-mães intermediárias e placas-mães boas. Então era isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, avisando novamente que eu só estou passando uma especulação. Esses processadores podem ter os seus preços alterados de maneira boa ou de maneira ruim, mas a gente vai torcer que em 2022 as coisas se tornem melhores ainda. A única coisa que vai pegar você montar um kit aí interessante no AliExpress seria as placas-mães, por ter um preço um pouco elevado, principalmente ali na parte da F8 e TF, que hoje em dia custa algo em torno de quase 800 reais, então isso quebra um pouco o custo-benefício dessa plataforma. Mas tem algumas opções como a BD4, que chega a custar algo em torno de 550 reais em dias de evento, então ela seria uma boa opção para você utilizar com esses processadores que eu mostrei para vocês. E também eu quero desejar para vocês um feliz ano novo, que o ano de 2022 seja abençoado, que Deus abençoe a vida de vocês e também que a gente consiga conquistar os nossos objetivos, e também eu espero contar com vocês aqui no canal do YouTube nesse ano de 2022. Então eu agradeço a vocês por esse ano de 2021, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente traz aqui para vocês no canal do YouTube. Então fiquem com Deus, falou, fui e até a próxima, pessoal.